Você se importa demais, não com coisas grandes, com pequenas, olhares, silêncios, mudanças de tom, respostas atrasadas. Você diz que não liga, mas seu corpo liga, e isso te controla mais do que você imagina. Estoicismo não nasceu para criar pessoas frias. Nasceu para criar pessoas livres. Mas quase ninguém entende o que significa não se importar. Não é indiferença. Não é desprezo. Não é arrogância. É soberania emocional. Existe uma diferença brutal entre sentir algo e ser governado por aquilo. A maioria das pessoas vive reagindo a microestímulos invisíveis. Uma frase mal colocada altera o humor. Uma crítica altera a postura. Uma ausência altera o ritmo. E a mente começa a trabalhar, interpretar, projetar, criar narrativa. Marco Aurélio escrevia à noite para se lembrar de uma coisa simples. Os acontecimentos não têm poder sobre sua mente, a menos que você conceda. Mas observe o que acontece na prática. Alguém não responde. Seu dia muda. Alguém critica. Seu eixo desloca. Alguém ignora. Você pensa nisso por horas. Isso não é sensibilidade refinada. É dependência de validação disfarçada. E aqui começa o desconforto. Você acredita que se importa porque é profundo, mas muitas vezes você se importa porque precisa ser confirmado. Estoicismo começa onde a necessidade termina. Imagine alguém que recebe desinteresse. Não reage, não explica, não tenta convencer. Permanece, não porque está jogando, mas porque não foi deslocado. Essa pessoa não é fria, é estável. E estabilidade cria algo que pouca gente suporta: imprevisibilidade emocional. Quem não se importa com tudo não é facilmente manipulado. Epicteto dizia que não são os fatos que perturbam as pessoas, mas a interpretação que fazem deles. Se você aprende a governar a interpretação, o mundo perde metade do poder que tinha sobre você. Mas isso não é confortável, porque exige assumir que o desconforto nasce dentro, e essa é a parte que a maioria evita. Não se importar não é deixar de sentir. É escolher onde investir energia. E isso muda tudo. Segura essa tensão, porque agora a conversa aprofunda. E começa a tocar no que realmente te governa. Você foi treinado a reagir. Desde cedo. Se alguém te elogia, você se expande. Se alguém te critica, você se contrai. Se alguém te escolhe, você relaxa. Se alguém te ignora, você se inquieta. Isso parece normal. Mas normal não significa saudável. Estoicismo não ensina a se tornar indiferente ao mundo. Ensina a parar de entregar o controle do seu estado interno. Há algo quase imperceptível que acontece antes da reação. Um microsegundo de interpretação. É ali que tudo começa. Alguém passa por você e não cumprimenta. A mente pergunta: foi desrespeito? Foi descuido? Foi rejeição? O corpo já sente antes da resposta existir. E então você se importa. Mas observe com precisão. O que dói não é o fato. É a história que você constrói sobre ele. Marco Aurélio repetia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Isso não é frase bonita. É estrutura psicológica. Se o seu estado muda toda vez que algo externo acontece, você está terceirizando o comando. E o mundo percebe. Quem reage demais é previsível. Quem é previsível é manipulável. Agora imagine uma pessoa que recebe a mesma indiferença. O corpo percebe. A mente observa. Mas nada se precipita. Não há defesa. Não há ataque. Não há urgência. Existe pausa. Essa pausa é o início do não se importar. Não se importar não significa que nada importa. Significa que nem tudo merece acesso ao seu eixo. Grande parte das pessoas se importa porque precisa manter controle sobre como é vista. E quando a imagem balança, o interno desorganiza. Estoicismo desmonta isso. Ele ensina que reputação não é identidade, que opinião alheia não é sentença, que ausência não é ataque. E quando você começa a viver assim, algo muda. Você para de responder imediatamente. Para de justificar cada gesto.
para de se explicar antes de ser acusado. Não porque virou arrogante, mas porque percebeu que a maioria das perturbações nasce da importância excessiva. Existe um tipo de poder que surge quando você escolhe não reagir ao que antes te consumia. Não é poder exibido, é poder silencioso. E silêncio cria tensão, porque quem está acostumado a extrair reação não sabe lidar com estabilidade. Percebe o deslocamento? Não se importar é um ato interno, mas o efeito é externo. Quando você deixa de reagir a provocações pequenas, provocações maiores perdem força. Quando você deixa de se explicar para quem não perguntou, seu discurso ganha peso. Quando você deixa de se defender automaticamente, sua presença se torna menos vulnerável a ataques sutis. Isso não é sobre parecer forte, é sobre se tornar menos dependente da validação invisível que governa decisões. E a partir daqui, a conversa muda de nível. Porque não se importar exige algo que quase ninguém quer encarar: desapegar da necessidade de ser entendido por todos. A maioria não sofre pelo que aconteceu. Sofre pelo que imagina que aquilo significa. E é aqui que o estoicismo deixa de ser filosofia antiga e vira ferramenta cirúrgica. Você não reage ao fato, você reage à interpretação. Alguém olha diferente. Você interpreta julgamento. Alguém se afasta. Você interpreta rejeição. Alguém discorda. Você interpreta desvalorização. E a partir dessa leitura, você muda. O tom muda. A postura muda. A energia muda. Percebe o quanto isso é perigoso? Seu estado interno se transforma com base em suposições não confirmadas. Isso não é profundidade emocional. É vulnerabilidade desorganizada. Epicteto dizia algo desconfortável. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase parece simples, mas aplicada com rigor, ela desmonta metade dos conflitos internos. Imagine alguém que recebe uma crítica pública. Uma pessoa passa o dia inteiro revivendo a cena. Explica mentalmente o que deveria ter dito. Constrói defesas imaginárias. Se encolhe. Outra pessoa ouve. Observa se há algo útil. Descarta o resto. Segue. Externamente, o evento foi o mesmo. Internamente, 2 universos diferentes. Não se importar começa quando você aprende a diferenciar fato de narrativa. Fato. Alguém falou algo. Narrativa. Isso significa que você é menor. Fato. Alguém saiu. Narrativa. Você não é suficiente. Fato. Alguém não escolheu você. Narrativa. Você perdeu valor. Quando você começa a separar essas camadas, o peso diminui. E não é porque você virou insensível. É porque deixou de se identificar automaticamente com cada estímulo. A mente, quando não é treinada, dramatiza, amplifica, personaliza. E o ego adora isso. Porque o ego prefere dor intensa a silêncio neutro. Existe um vício invisível em se importar demais. Ele dá a sensação de profundidade, de intensidade, de significado. Mas no fundo, é apego à própria importância. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: escolha não ser ferido, e você não será. Isso não é negação da realidade. É escolha de posicionamento. Quando você entende que a maioria das reações nasce de uma leitura exagerada, você começa a reduzir o volume interno. E algo curioso acontece. Você fica menos reativo, mas mais atento, menos dramático, mas mais estratégico, menos afetado, mas mais presente. Não se importar não significa ignorar tudo. Significa recusar entrar em jogos que não elevam sua estrutura. E isso muda sua posição nas relações. Porque quem não entra facilmente em conflito também não é facilmente conduzido. Agora começa a parte mais difícil. Porque abandonar a reatividade significa abandonar o vício da validação constante. E isso mexe com identidade. Você precisa decidir se prefere estar certo aos olhos dos outros ou inteiro dentro de si. A partir daqui, o estoicismo deixa de ser teoria, vira escolha diária. E nem todo mundo está disposto a sustentar isso.
Aqui começa o ponto que quase ninguém quer atravessar, porque enquanto você reage, você se sente vivo. Quando você para de reagir, surge um silêncio. E esse silêncio é desconfortável. Não se importar exige tolerar esse espaço vazio sem preenchê-lo com drama. A maioria não suporta. Precisa responder. Precisa explicar. Precisa corrigir a percepção do outro. Precisa garantir que foi compreendido. Mas pergunte com frieza: por que você precisa tanto ser compreendido? Existe um apego invisível à própria imagem. Você quer ser visto como inteligente, como justo, como correto, como desejável. Quando essa imagem balança, o sistema entra em alerta. Não é sobre o acontecimento, é sobre o ego tentando se preservar. O estoicismo não combate o mundo. Ele desmonta o apego à identidade frágil. Imagine alguém sendo mal interpretado. Uma pessoa corre para se justificar. Explica em excesso. Argumenta. Tenta reconstruir a própria reputação. Outra pessoa escuta. Avalia se precisa ajustar algo. E aceita que nem toda percepção pode ser controlada. Essa segunda postura não nasce de indiferença. Nasce de estrutura interna sólida. Você só tenta controlar a percepção alheia quando sua própria percepção sobre si é instável. Quem sabe quem é, não entra em disputa por cada ruído externo. E isso muda a dinâmica de poder. Porque a maioria das interações humanas gira em torno de provocar reação. Alguém critica esperando defesa. Alguém provoca esperando explosão. Alguém ignora esperando perseguição. Quando nada disso acontece, o jogo quebra. Não se importar interrompe o ciclo. Mas existe uma armadilha aqui. Algumas pessoas tentam performar o estoicismo. Ficam frias demais, distantes demais, quase rígidas. Isso não é força. É contenção forçada. Silêncio verdadeiro não é tensão comprimida. É neutralidade genuína. A diferença é sutil. Quem está performando não se importar continua pensando na situação por horas. Quem realmente não se importa não carrega o evento para dentro. A energia não fica presa. Marco Aurélio falava sobre governar a própria mente como quem governa uma cidade sitiada. Se você permite que qualquer invasão interna altere sua ordem, o caos se instala. Mas quando você escolhe não reagir automaticamente, você cria muralhas invisíveis. Não para se isolar, mas para filtrar. E aqui entra um ponto estratégico. Quanto menos você reage, menos previsível você se torna. Quanto menos previsível, menos manipulável. Isso altera sua posição social. Pessoas passam a medir palavras perto de você. Provocações diminuem. Testes enfraquecem. Não porque você se impôs, mas porque sua ausência de reação retirou combustível. E lentamente, algo acontece. Você começa a perceber que muitas coisas que te afetavam eram pequenas demais para merecer energia. Esse reconhecimento não é imediato. Ele é construído na repetição. Escolher não se importar hoje. Escolher novamente amanhã. E outra vez depois. Até que vira padrão interno. E quando vira padrão, o mundo deixa de ser campo de batalha e passa a ser apenas cenário. Falta pouco agora. Porque a última camada não é sobre comportamento externo. É sobre liberdade interna real. O estágio final do não se importar não é frieza. É liberdade. Liberdade de não precisar vencer toda discussão. De não precisar corrigir toda percepção. De não precisar responder todo estímulo. Existe um ponto em que você percebe que boa parte do sofrimento vinha da insistência em controlar o incontrolável. Reputação. Opinião. Reconhecimento. Desejo alheio. Tudo isso escapa. E quanto mais você tenta segurar, mais se desgasta. O estoicismo ensina algo quase ofensivo para o ego moderno. Você não é responsável pelo que os outros pensam. Você é responsável pelo que você sustenta. Isso reorganiza a vida. Imagine alguém que foi ignorado. Antes, isso acionava ansiedade, pensamentos repetitivos, necessidade de recuperar espaço. Agora, a leitura muda. Se houve desinteresse, que siga. Se houve ruído, que se dissolva.
Se houve perda, que seja aprendizado. Nada disso altera o eixo interno. E quando o eixo não se altera, a energia se conserva. Não se importar reduz desgaste invisível. Menos explicações mentais. Menos ensaios imaginários. Menos reconstruções de cena. Existe uma economia psíquica brutal aqui. Quando você para de reagir a tudo, sobra energia para o que realmente importa. Para construir. Para aprofundar. Para expandir. E há algo ainda mais estratégico. Quem não se importa excessivamente não é facilmente lido. Não é facilmente acionado. Isso cria uma aura de estabilidade. Não a estabilidade rígida, mas a estabilidade que não precisa provar nada. Marco Aurélio governava um império enquanto escrevia para si mesmo sobre disciplina mental. Não porque era insensível, mas porque entendia que liderança começa na mente. Você pode não governar um império, mas governa sua percepção. E isso é suficiente. Quando você decide que nem toda provocação merece resposta, nem toda ausência merece perseguição, nem toda crítica merece defesa, algo muda estruturalmente. Você deixa de viver em estado de alerta constante e passa a viver em estado de escolha. Não se importar não significa viver distante. Significa viver centrado. Significa entender que nem tudo tem acesso à sua energia. E essa seleção silenciosa é o que diferencia alguém reativo de alguém soberano. Se essa conversa te incomodou em algum ponto, é um bom sinal. Incômodo inteligente expande consciência. Se fez sentido para você, permanece. Aqui não se trata de motivação, se trata de estrutura. Se você quer continuar aprofundando nesse nível de lucidez, onde psicologia encontra poder silencioso, fica por aqui. Se inscreve e acompanha os próximos movimentos. Quem entende isso não precisa reagir para ser forte.